Fala galera, boa noite. Hoje nós vamos trazer um vídeo falando um pouquinho de como foi o dia hoje no mercado. Então é segunda-feira, dia 13/4, e um pouquinho também da nossa visão do mercado em algumas ações. Falar um pouquinho de Itaú, Vale, Banco do Brasil, Bradesco e Petrobras. Já peço que você esteja se inscrevendo no canal, deixe o seu like, é muito importante para estar motivando a gente trazer novos vídeos para vocês, e que vocês também estejam ativando o sininho para que estejam recebendo notificações de novos vídeos. Então vou começar falando aqui do ativo do índice, lembrando que todo o conteúdo passado aqui no canal é exclusivamente didático e não caracteriza indicação de compra e de venda de nenhum ativo. Então nós temos aqui o nosso ativo do índice. Ele abriu hoje com gap de baixa, e aí por algumas horas ele se manteve em uma consolidação, onde ele se manteve lateral. Então a princípio ele se manteve até, vou botar aqui, até antes do rompimento. Então ele ficou trabalhando nesse range aqui, batendo em cima, voltava, batia embaixo, voltava. Aqui ele fez um pivô, chegou a bater na VWAP aqui, entrou bastante volume, chegou aqui, não conseguiu romper, voltou, testou o fundo de novo, e aí então ele veio aqui, montou esse pivô, fez essa vela aqui com um pouco mais de força, deu uma outra recuada aqui, fez uma outra pequena correção aqui, e aí então veio romper essa consolidação. Depois que ele rompeu a consolidação, ele veio fazer um teste aqui nessa região de preço, que era essa resistência aqui, já se tornou um suporte. Só que esse pivô que ele fez aqui, ele também não conseguiu logo de primeiro manter aqui essa perna de alta, essa perna de impulsão, e acabou que ele voltou praticamente a trabalhar dentro desse retângulo, e depois de alguns minutos então ele chegou aqui praticamente quase testar novamente a VWAP, e aí ele entrou um pouco mais de interesse por parte dos compradores. Ele veio romper novamente, voltou a fazer uma correção aqui, e hoje aí vai fechar na casa dos 79.300 mais ou menos. Eu tinha postado um conteúdo falando que teriam que ficar de olho no mercado, ter um pouco de cautela nas operações, porque algumas notícias que saíram aí, inclusive a notícia relacionada ao petróleo, e poderia trazer um pouco de volatilidade para o mercado. A gente não sabia como que ele iria se comportar no dia de hoje. Então teve o acordo da OPEP e teve uma redução de produção em 9,7 milhões de barris por dia. Ainda não é o suficiente, mas já é alguma coisa, né? Então eu vou mostrar para vocês aqui um
pouquinho das ações. Vou pegar um tempo gráfico maior. Vou pegar aqui nos 60 minutos. E vou tirar essa VWAP aqui para uma sessão mensal. Então ontem a gente tinha, vamos pegar pelo Ibov aqui primeiro, que eu acho que foi o Ibov que eu tava falando ontem no diário. Deixa eu dar uma olhada. É, isso. Ibov aqui no gráfico diário. Então ontem eu tinha falado um pouco a respeito do... Eu fiz uma postagem falando um pouco aqui no Ibov, que o mercado veio com essa perna de baixa. Veio com essa perna de baixa. Fez uma correção. E aí ele se segurou aqui nessa região de preço. Então não dando continuidade aqui nessa onda de impulsão de baixa. Só que ele também a princípio não subiu passando muita certeza pra gente, porque ele veio para fazer essa correção, deixou esse fundo mais alto. Então aqui a gente já consegue ver um pivô se formando. Só que quando foi quinta-feira, essa vela que eu acho que é de quinta-feira. Deixa eu ver aqui, peraí. (8 de abril), quarta-feira. É a vela de quarta-feira. Então ele montou o pivô, e na hora do rompimento, que era para ele fazer a terceira onda de impulsão, onda de alta, ele fraquejou um pouco. Aonde? Vou mostrar para vocês aqui. Ele fraquejou nessa vela aqui, ó. Ele fraquejou nessa vela aqui, ó. Vocês podem reparar que ele veio para fazer o rompimento, teve uma rejeição muito grande aqui. Olha o tamanho desse pavio, é considerável. Praticamente aqui pega uns 60% do tamanho total que seria a vela. Então foi uma sombra bem expressiva. E aí, logo após, a próxima vela de alta foi essa daqui. Não conseguiu trabalhar, romper a máxima dessa vela aqui, onde teve esse pavio, e deixando aqui no próximo dia, além de romper muito pouco, ele ainda nos deixou aqui uma estrela, mais um sinal de rejeição nessa região. Então, por que eu falei que deveria ter um pouco de cuidado? O mercado poderia vir aqui hoje, não confirmar esse rompimento dessa perna de alta, dessa terceira onda de impulsão,
e ele vir de repente voltar a testar essa região de preço ou esse fundo, que não fosse hoje, tá? Porque a gente não tá com movimentação para isso, já que eu tô aqui no gráfico diário. Mas ele poderia vir aqui e começar a nos deixar no gráfico velas de baixo. E aí poderia vir testar essa região, poderia vir romper, testar o fundo. Então foi por isso que eu falei para ter um pouco aí de cautela no mercado. Então, basicamente aqui a gente tem que esperar os próximos dias aí para ver se realmente vai confirmar esse rompimento desse pivô e se ele vai fazer a correção como a gente espera, que seria o que? A primeira onda. Opa, deixa eu apagar aqui. Ele vai fazer aqui a primeira onda, a onda de correção, a terceira onda de expansão, vim voltar a corrigir aqui a cabeça desse pivô, fazer uma próxima onda aqui. É um mercado, na minha concepção, de um pouco de incerteza ainda, porque todo mundo tá vendo o ministro da saúde, o Mandetta. Inclusive ele deu uma entrevista, um exclusivo fantástico, falando que os próximos 2 meses seriam os piores pra gente. Então eu creio que a economia ainda vai ficar um pouco mais abalado que já está. Então pode ser também que, na minha concepção, é o que vai acontecer, é que o mercado não chegue nem a fazer isso daqui e ele venha de repente fazer aqui um falso rompimento, ou testar seu rompimento, não conseguir e voltar a cair. Isso daí a gente só vai saber mais pro meio da semana, ver como vai se comportar o mercado, como vai ficar essa pandemia aqui pro nosso país. E aí nós temos aqui algumas ações. Vou dar uma olhada aqui nos 60 minutos. Bom, aqui o YouTube 4 VWAP mensal. Então o preço está trabalhando acima da VWAP mensal nesse momento. Trabalhando em cima da VWAP mensal. Ele tinha deixado esse fundo aqui. Deixa eu diminuir um pouco aqui essa linha. Vou botar aqui. Então o mercado tinha deixado esse fundo aqui. Ele abriu hoje, veio fazer um teste, formando aqui um fundo duplo, e a gente espera que ele venha fazer o rompimento dessa região do topo aqui, essa resistência, para também ficar uma coisa saudável. Então o mercado, ele veio, fez uma pequena correção aqui, subiu, corrigiu, teve aqui, agora veio testar esse fundo aqui. Aqui também pode ser um ombro cabeça ombro aqui, né?
pode fazer isso aqui, de repente até mesmo para vir testar essa região de preço aqui novamente. Aí já vai estar próximo aqui a VWAP mensal. Ou também tem a possibilidade dele chegar nessa região de preço aqui, chegar nessa região de preço, ele romper aqui, montar um pivô e dar mais uma puxada. Como eu tô falando, é muito incerto o cenário, falar alguma coisa mais precisa do mercado, porque a gente não sabe realmente o que ainda está por vir, e aí pode vir abalar um pouco mais a nossa economia. Então por isso tem que ter cautela, não se precipitar e analisar bem o que você vai fazer. Vale 60 minutos. Basicamente aqui está trabalhando dentro dessa região de preço. Trabalhando dentro dessa região de preço. Fez um teste de VWAP aqui, subiu, tentou romper de novo aqui, subiu. Tá próximo dessa região de preço, R$ 45 aqui mais ou menos, vai bater. Não, tá um pouco fora aqui, peraí. R$ 45,25. A máxima aqui bateu 41,51. Então pode vir aqui também a fazer um rompimento, uma correção, uma terceira onda. Só que também eu acho muito pouco provável, pelo que a gente ainda vai enfrentar nesses 2 meses que estão por vir. Eu ainda creio aqui para ter uma queda, ao invés de ter continuar esse movimento de alta. Banco do Brasil, Banco do Brasil aqui também, trabalhando basicamente igual a Vale, dentro dessa região de preço, lateralizado. Bradesco, da mesma forma. Bradesco aí saindo hoje a 23,15, Banco do Brasil a 30,29, ações da Vale a 44,70 e o Itaú a 24,10. O mercado, essa plataforma aqui ela tem um pouquinho de delay, então pode ser que até o fechamento aí tenha alguma correção nesses valores que eu estou passando para vocês. Então eu fiz uma análise aqui do Ibov com vocês, fiz no diário, vou dar uma olhada aqui também agora no 60 minutos. Então nós temos aqui essa região de resistência, e todo mundo sabe que o que puxa o Ibov são as ações. Então logicamente, se as ações continuarem
no movimento de alta. O nosso Ibov também vai continuar no movimento de alta. 60 minutos aqui, vocês podem ver que por que eu falo que depende dos próximos dias. O mercado está montando aqui um ombro cabeça ombro aqui, e ele pode chegar, dependendo das notícias e como a gente não sabe como vai desenrolar essa pandemia nos próximos dias, ele pode vir a cair, perder até esse fundo aqui. Então, para quem faz day trade, não é uma coisa tão relevante. E ao mesmo tempo não é. Mas é mais para quem está posicionado em ações. De repente já está pensando que é a hora de comprar. Não que não seja a hora de comprar, mas comprar com cautela. Se você tem uma certa quantia de dinheiro para poder estar colocando em ações, que você não esteja aportando todo o seu dinheiro, coloca ali 25%, 30% do seu capital. Se você disponibiliza dele todo para você colocar em ações, coloca uns 25%, 30% ou 40%. Espera passar mais alguns dias aí, ver como o mercado vai se comportar, como vai ficar a questão da pandemia aqui no nosso país, e aí então você pensa em fazer novas operações e comprar novos papéis. Porque se você coloca o seu dinheiro todo de uma vez só, mesmo que você distribua em várias ações, mas você coloca ele todo de uma vez só, e o mercado venha a ter um retrocesso e começar novamente fazer essa onda baixista, você tem que ter um pouco de capital ali para quê? De repente você está fazendo um preço médio, comprar um pouco mais abaixo, está realizando um pouco de lucro, entendeu? E aí se você aportar o seu capital todo de uma vez só, você não vai ter condições de estar fazendo isso. E aí vai começar aquela história, né? Querer arrancar os cabelos da cabeça e fazer loucura aí, de repente até zerar no prejuízo, o que não é aconselhável. Então o que eu tinha para passar para vocês hoje é isso. Vamos dar mais uma olhadinha aqui no gráfico do índice, ver se eu tenho mais alguma coisa para falar para vocês. Vou botar essa VWAP aqui para a sessão diária. Espero que vocês estejam gostando do nosso conteúdo. Peço que vocês estejam curtindo, compartilhando e ativando o sininho para estar recebendo novas notificações. Deixe também sugestões nos vídeos que a gente vai procurar trazer e abordar da melhor forma. Vou colocar aqui nos 5 minutos de novo o gráfico do índice. O que eu quero falar com vocês aqui é o seguinte: uma das formas de você saber que o mercado está em consolidação. Eu hoje aqui só utilizo de indicador no meu gráfico VWAP e volume. São os dois indicadores que eu utilizo no meu gráfico. Então, uma das formas de vocês verem o mercado em consolidação é isso aqui, ó. VWAP flat. VWAP tá flat. Ih, essa linha aqui não ficou boa não, peraí. VWAP aqui tá flat, ó. Vendo? Ó, parei que isso aqui não vai dar. Peguei a ferramenta errada.
Vocês podem reparar que em todo momento aqui ela ficou, ó, sambando no meio do preço aqui, ó, até que teve o rompimento aqui. Aí o preço então começou a se afastar da VWAP, aqui, aqui, e aí subiu. Então quando vocês observaram a VWAP flat e o mercado ainda não tomou uma direção, para quem não sabe operar mercado consolidado, eu consigo que fique de fora, porque uma das coisas que o mercado consolidado traz, para quem não sabe operar, é muito stop. Vou mostrar para vocês aqui o porquê. Eu vou até dar uma palhinha por que acontece isso. O mercado abriu, caiu, fez um pivô aqui, deu a entender que teria um rompimento, inclusive entrou bastante volume aqui, ó, nessa vela. Entrou bastante volume nessa vela. Só que aí o mercado falhou o rompimento, voltou a trabalhar dentro do campo da mínima. Então ele veio, abriu, rompeu, perdeu a mínima, do dia, que era nessa vela aqui. Perdeu a mínima do dia, depois que fez esse pivô aqui, tentou romper, perdeu a mínima do dia, só que ele não se segurou aqui. Então ele voltou a trabalhar dentro dessa região de preço, de mínima. Aí tem uns tradezinhos que dá pra fazer aqui, pra quem já tá mais tempo no mercado, já tá apto a fazer isso aí. Então teria como se atuar na compra aqui, não vou falar disso nesse vídeo. E o mercado veio com, parecia que ele ia romper a máxima do dia, que estava rolando um pouco de intenção da parte compradora, até que o preço chega aqui nessa região. Aqui a gente tinha a máxima e aqui a gente tinha o fechamento desse candle aqui, dessa vela, desse corpo nessa região aqui. Então para quem gosta de vender, suporte e resistência por vender, deve ter, com certeza foi estopado aqui. Com certeza foi estopado. É claro que depende aqui do quantos pontos o cara utiliza de stop. Mas vamos ver quanto que deu aqui. Aí, se o cara teria que trabalhar com stop aqui acima de 320 pontos para ele não ter sido estopado aqui nessa região de preço. Mas continuando no raciocínio, o mercado veio, fez tudo aqui, deu a entender que ele ia romper, que ele veio, teve um pouco de rejeição nessa vela aqui, ó, um pouco de rejeição, mas fez o teste de VWAP e veio nessas velas seguintes aqui, chegou aqui e fraquejou. Aí beleza, o cara, a pessoa vendo isso, ela vai pensar o que? Pô, vou comprar no fundo então. O cara que opera aí suporte e resistência. Não estou falando que não funciona o suporte e resistência, tá, gente? Pelo amor de Deus. Só estou falando que você tem que de repente rever o gerenciamento, tá? Porque a gente sabe que a maioria dos rompimentos são falsos. Mas é claro que depois, ao longo da sua trajetória no mercado, você vai
pegar essa sacada do mercado. Tem uma forma de rompimento mais certa de você ver, entendeu? Uma forma na qual você vai ter uma taxa de acerto mais alta. O bom, o certo de rompimento, não é nem você pegar o rompimento, é você esperar a confirmação do rompimento, tá? É o que a maioria dos traders profissionais fazem. Então aqui, o cara, vou comprar no fundo. Dependendo do stop que ele trabalha aqui, 150. O mercado ele tem ficado com muita volatilidade. Então você tem que reajustar da seguinte forma: se você opera com 10 contratos e você tem um stop de 150 pontos, o que você vai fazer? Eu quero continuar comprando meu suporte e vendendo minha resistência. Então você diminui sua mão para 5 contratos, e ao invés de você trabalhar com stop de 150 pontos, você bota um stop de 300 pontos, que seria a mesma coisa de você estar trabalhando com um stop de 150 com 10 contratos. Eu penso dessa forma, tá? Claro que cada um faz da forma que achar melhor. Só que aqui, se o cara trabalha também com stop de 150 pontos, que é o que a maioria aí, que eu já conversei com muitas pessoas e eu sei que é o que eles trabalham. Vamos ver se teria dado stop aqui. Já teria tomado outro stop aqui, ó, 215 pontos nesses falsos rompimentos aqui, nesses pavios aqui. Então já teria tomado outro stop aqui. Já se o cara faz o gerenciamento da forma que eu tô falando com você, ele ia até passar um pouco de calor aqui, que o preço ficou brigando aqui nessa região, bateu no VWAP, voltou e depois foi embora. Foi embora, chegou aqui em cima de novo, não rompeu, fez até um pivô aqui, fez até uma correção aqui e veio com um certo volume para romper aqui essa região de preço, mais uma vez sem sucesso. E aí você observa nesse esquema todo aí que o preço está batendo entre máximo e mínimo, fazendo falso rompimento, a VWAP está aqui, ó, ela está basicamente flat, ó. Entendeu? Isso daí é bom vocês observarem. E aí, para quem não sabe operar consolidação, qual seria uma boa opção de trade, na minha visão? Também depende do que o cara quer pegar por dia, né? Se o cara for olho grande, ele vai ficar chupando o dedo. Pra mim, a opção boa de trade foi aqui, ó. O que você deveria fazer? Você teria que marcar a região igual eu fiz aqui, onde o mercado esteve consolidado. Então você estaria marcando essa região aqui. Você não estaria operando. E parei que eu fiz M aqui. Esse aqui, ó. Então você estaria marcando essa região de preço, essa região onde o preço estava trabalhando, consolidação, e você não estaria fazendo operação aqui dentro. E o que você ia esperar acontecer? Que o preço viesse ou romper para baixo. Parei que não é isso aqui, deixa eu apagar isso aqui. Que o preço viesse romper para baixo, ou o que ele fez aqui, ó, romper para cima. E aí é o que eu falo, aonde você trabalharia? Eu trabalharia não no rompimento. Não que não dê para trabalhar no rompimento, tá? Tem estratégia para isso. Eu tenho estratégia para trabalhar no rompimento, mas não de você se posicionar e ficar igual um louco aqui esperando o mercado romper
ultrapassar aí as máximas e ir embora. Porque ele pode, como ele já fez aqui outros rompimentos falsos aqui, ele poderia fazer aqui também nessa região de preço, como também poderia fazer na queda. Então não é o caso aqui, eu não vou falar também dessa estratégia que eu utilizo para trabalhar com rompimento, mas eu trabalho com stop gain fixo, tá? Entrada com stop gain fixo, stop loss fixo, e tenho meus gatilhos de entrada aí para estar fazendo essas operações. Então eu trabalharia onde? Aqui ó, o mercado rompeu. Como aqui foi uma região que o mercado testou uma vez, testou outra vez, testou a terceira vez, na quarta vez ele rompeu, eu espero que em um rompimento saudável, quando o mercado venha testar novamente essa região aqui, pelo menos que os compradores venham fazer o que? Defender essa região de preço, tá? Não é um suporte nem resistência, tá pessoal? Porque o preço ele trabalha em regiões, então é fraco você falar que o preço dá uma linha certa de preço, uma região certa de preço. Faltou as palavras aí, mas no final saiu. Então seria o que? Uma região de preço. Então você vai esperar. Aqui está um exemplo disso. Aqui está um exemplo. Eu estou falando, está acontecendo aqui, ó. O mercado veio, vou mostrar para vocês onde eu faria a operação primeiro. O mercado veio, rompeu. O mercado veio ali, rompeu. Eu teria feito o meu trade aqui. Trade de compra. Como o mercado já fez aqui esses rompimentos aqui, voltou a trabalhar dentro dessa região de preço, o que eu faria aqui? O que eu tenho feito nas minhas operações? Trabalhar aqui com parciais. Então normalmente eu faço a entrada, zero alguns lotes ali com 150, 200 pontos, dependendo de quantos lotes eu tiver, eu zero mais um pouco com mais uns 200 pontos e deixo o restante andar, e aí depende do gerenciamento de cada um. Se tiver com dois contratos, você está operando com dois contratos também, você pode entrar, zera um com 200, 150, já garante um lucro ali, deixa o outro andar, porque eu penso o seguinte: se você já correu o risco de tomar um stop aqui um stop considerável aqui, você correu o risco aqui de tomar um stop, e aí você entra aqui com dois contratos. Nada mais do que justo você zerar um contrato com 100, 200 pontos, e o mercado andou aqui 350, 400, você puxa o seu stop para o 0 a 0. Porque eu acho injusto você entrar num trade aqui, você ficar de olho grande, que eu vejo isso daí como olho grande. Então você vai deixar o mercado andar aqui 400 pontos. Digamos que você puxa o seu stop aqui para o 0 a 0, e aí você não faz parcial de nenhum dos dois contratos, e o mercado faz isso que ele fez aqui, ó, volta, te estopa, te tira no 0 a 0 depois de você ter tomado um risco aqui de tomar um stop, tá? Porque por mais que eu, qualquer um no mercado tenha feito uma análise, ela nunca vai ser perfeita, porque o mercado ele é soberano. O mercado poderia ter vindo aqui, não ter segurado aqui e ter rompido direto. Então a gente nunca sabe o que vai acontecer. Então eu acho injusto, um pouco até de você ser injusto com você mesmo, de você não zerar um contrato aqui para garantir um lucro e ficar de olho grande achando que porra, agora o mercado vai andar aqui 1000 pontos, eu vou encher o bolso de dinheiro. Exemplo, tá? E aí o mercado volta aqui e te tira em 0 a 0. E aí começa o desespero. Poderia ter fechado, poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo.
entendeu? Então cada um faz o seu gerenciamento da sua forma, mas eu tô dando uma ideia para vocês aí. Então você trabalharia ele dessa forma e vamos ver como que ficaria a operação. Ó, então seria... Calma aí que falhou aqui a ferramenta. A ferramenta não falha, né? Quem falhou foi eu. Ó, o trade chegou a dar aqui a 495 pontos. Do ponto de entrada deu até um pouco mais. Quer ver? Que eu tô pegando ali um pouco mais de cima. Vou pegar daqui da onde teria sido o ponto de entrada. Exato 500 pontos aqui, ó. O trade aqui teria dado exato 500 pontos. E aí? Você entrou com um contrato. Como o mercado está com um pouco mais de volatilidade, eu tenho zerado meus trades aqui, alguns com 200 pontos aqui. Eu falo zerado assim, é a parcial, garantindo já algum lucro. E pô, o mercado chegou a dar 500 pontos aqui, com certeza eu já teria movido esse resto desse slot aqui para uns 250, mais uns 250 pontos de gain. Com certeza, teria garantido pelo menos mais de 250 pontos aqui. Então ficaria um trade aqui com 200 pontos, outro com 450. Teria zerado aí o slot dessa forma. E aí o que eu falei com vocês, questão da região. Deixa eu apagar aqui. É isso aqui, ó. Reparem como que o preço não respeita, nem sempre respeita só uma linha de preço, uma região, ou uma suporte, uma resistência. Ele trabalha em uma região de preço. Ó, o preço tentou romper, o preço abriu aqui nessa vela, tentou romper, não conseguiu. A máxima dele ficou aqui, tentou romper. E aí quando o preço vem testar que ele volta a trabalhar dentro dessa região de preço, dentro de uma região de preço. Tanto é que aqui, ó, ele vem testar de novo essa região de preço. Ó, vem testar de novo essa região de preço. Tá vendo? E aí então ele veio testar. Tô apanhando um pouco dessa ferramenta aqui, hein? Veio testar e subiu depois aí das 4 horas da tarde, mais ou menos. Aqui vai dar 4h10 mais ou menos. Entenderam? Bom, de coração, o que nós estamos esperando é que esses conteúdos que nós estamos passando estejam ajudando de verdade a vocês, que vocês possam estar entendendo da melhor forma. Caso tenha alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários. Deixe também se vocês tiverem alguma dúvida sobre alguma plataforma ou gerenciamento de operações, entendeu? Qualquer coisa que a gente vai procurar trazer da melhor forma para vocês aqui no canal. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu creio que tudo que eu queria passar para vocês hoje eu já falei, abordei da melhor forma. Falei até um pouquinho aqui do que não estava previsto, que foi, como vocês podem estar identificando aí, o mercado em consolidação. E falei também um pouco da forma de vocês estarem gerenciando a questão do stop.
tá? Então eu agradeço mais uma vez a audiência de vocês. Não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com algum amigo e ativar o sininho para estar recebendo novas notificações. Deixe nos comentários aí algumas dúvidas de vocês, que a gente vai procurar estar postando pelo menos 2 vídeos aí durante a semana, esclarecendo essas dúvidas e que a gente possa estar evoluindo junto. Se tiver alguma coisa também que eu deixei passar aqui, que eu não falei, ou que vocês têm uma outra visão, pode deixar nos comentários também. Aqui a gente também aceita sugestões, críticas também, porque isso daí é construtivo. O intuito aqui é todo mundo crescer, desenvolver junto e ganhar dinheiro junto. Nós estamos aí no mercado, correndo atrás do mesmo objetivo e na mesma luta. Então, boa semana de operações para todos vocês, que nós tenhamos uma semana abençoada e fique com Deus.